Galera do curso técnico em informática, né? Estatística aplicada. Ó, eu tenho os seguintes dados. Uma prova, ela foi avaliada, de 1 até 6, tá? Não podendo ter notas quebradas, então podendo tirar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? A gente vai observar algumas coisas aqui, tá? Só vou acrescentar aqui. Ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer para trabalhar com os dados numéricos, a gente está cansado de saber organizar em rol. Então vamos lá? O menor valor é o 1, que aparece uma única vez. Então vamos passar ele para baixo. Então organizando em rol. 1. Depois o 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Depois o 3, 2 vezes. Depois o 4, 1, 2, 3 vezes. Depois o 5, 2 vezes. E o 6, 2 vezes. Vou ver se não esqueci de nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certinho. Organizamos os dados em rol, tá? Aí, vamos relembrar a matéria de medidas de tendência central, tá? Então, vamos lá. Com distribuição em rol. Medidas de tendência central. Ó, medida de tendência central. Vamos relembrar o seguinte. Quais são as medidas de tendência central, então? Temos a média, temos a mediana e temos a moda, certo? Quando a gente tem um dado em rol, vamos ver como que nós vamos fazer. Então a gente vai somar na média. Lembra que a média somamos todos os valores e dividimos pela quantidade de valores. Então vamos lá. 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 4, mais 4, mais 4, mais 5, mais 5, mais 6, mais 6. E tudo isso a gente vai dividir por quantos? São quantos números no total? 14. Aqui, assim a gente encontra a média. Então vamos lá? Ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 com mais 2, 7. 7 com mais 2, 9. 9 com mais 3, 12. 12 com mais 3, 15. 15 com mais 4, 19. 19 com mais 4, 23. 23 com mais 4, 27. 27 com mais 5, 32. 32 com mais 5, 37. 37 com mais 6, 43. E 43 com mais 6, 49. Então dá 49 sobre 14, tá? Eu posso fazer essa média. Por quê? 49 é possível dividir por 14? Será que é? 49 dividido por 7 dá 7. Se eu dividir por 14, dá 3,5, é a metade. Então a média nossa aqui, 3,5. Foi uma coincidência que eu não sabia que ia dar esses valores. A média a gente sempre soma todos os valores e faz o quê?
divide pela quantidade total de valores, mas para ficar mais fácil, a gente sempre organiza os dados em rol, ou seja, coloca em ordem numérica. Tá? Para a média, não é necessário colocar em ordem numérica, mas fica mais fácil porque a gente pode pegar esses valores, transformar em uma tabela de distribuição de frequência. Da tabela de distribuição de frequência, a gente calcula, então, a média, a mediana e a moda. Ok? Vamos lá. Vamos lembrar o que é mediana. A mediana, ela vai ser duas formas. A gente tem que saber se a sequência tem uma quantidade de número ímpar ou uma quantidade de número par. Se ela tiver uma quantidade de número ímpar, vai ser o valor que está exatamente no meio. Por exemplo, temos uma sequência de 13 números. O valor que está exatamente no meio, a gente pensa 12. É o sexto, o sétimo está no meio, porque fica 6 antes e 6 depois. 15. Vamos lá. 14, 7. Ah, então é o oitavo, que fica 7 antes dele e 7 depois dele. Porém, quando é par, a mediana é a média dos dois termos que ocupam o meio. Nesse caso, são 14 termos, ou seja, a gente vai fazer a média do sétimo e do oitavo termo, só para a gente verificar se a gente vai dividir o rol no meio ou não. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 depois. Então a gente vai fazer essa média, né? Lembrando que média é representada pelo x barra, eu não coloquei aqui em cima, mas vamos lembrar que é x barra e aquela fórmula do somatório, né? A média vai ser igual, então, 3 mais 4. Se é a média de dois números, a gente divide por 2. 7 por 2 deu 3,5 também a nossa mediana. Coincidência, a média e a mediana dando o mesmo valor. E a moda? O que é moda? Moda, vamos lembrar, o que está na moda é uma coisa que todo mundo está usando. Então, moda é o valor que mais se repete, gente. Então, vamos lá? Qual o valor que mais se repete? O 2, ó. Ele repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, a moda é o 2. Então, recapitulando. As medidas de tendência central, a gente tem média. A média a gente vai somar todos os valores que nós temos na sequência e dividir pela quantidade de termos dessa sequência. Sempre é assim. Média é representado pelo x com a barra em cima. Tá? E aqui a mediana vai ser representada por um MD, que quando a quantidade de elementos de uma sequência for ímpar, é o termo que está exatamente no meio, que é aquilo que eu expliquei, a gente vai pensar. 21. Subtrair esse 1 é 20. Então, metade de 20 é 10. O que vem depois do 10 é o 11. Então, o 11 está exatamente no meio. Vamos ter 10 termos antes e 10 termos depois. Mas, se a quantidade de termos de uma sequência for uma quantidade par, eu tenho que achar os dois termos do meio, que eu penso, por exemplo, 12. A metade de 12 é 6. Então, será o sexto e o sétimo número, tá? Dessa sequência, ficando 5 números de cada lado. E dá o valor ali do meio daqueles dois números, né? A média deles é o valor que estaria exatamente no meio da sequência também, tá? Então, mediana é o valor que está exatamente no meio da sequência. E moda é o valor que mais se repete. Lembrando que é representado por MO, a moda. Pode acontecer de uma sequência não ter moda, tá? Pode acontecer de uma sequência ter duas modas, então ela é bimodal, se ela tem duas modas. Se ela não tem moda, ela vai ser chamada de amodal. E ela pode ter uma única moda, né? Monomodal, podemos falar assim, ou moda única. Então, é isso aqui, mas sempre a dica. Temos os dados brutos, organizamos em rol, primeiramente, tá? Aí, próximo vídeo, vamos trabalhar com tabelas para encontrar a média, a mediana e a moda.